né? E de fato, foi dada uma medida de fé para cada pessoa. E tem pessoas que enchem a boca dizendo que tem fé, mas o que é mais absurdo que eu quero combater nessa noite é o fato de pessoas pensar que elas estão salvas porque elas têm fé em Deus, porque elas têm fé em Jesus Cristo, que ela acredita, né? Ela crê em Jesus e por isso ela acha que ela está salva. Você que chegou e está chegando, ainda vai chegar, você é muito bem-vindo. Eu espero que Deus ele fale contigo. Eu peço humildemente que você deixe aí um comentário, uma curtida, depois eu entro, respondo. E também peço, compartilhe em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá, Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2. É só uns 3 versículos que eu quero, mas a gente vai pegar a partir do versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso o semelhante de fé salvá-lo? Aqui já diz que a fé sem obras não salva. Não salva. No versículo 15: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo os lhe der o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Está falando, não, eu te abençoo em nome de Jesus, faz uma oração pela pessoa, né? Despede a pessoa, vai lá, eu creio que Deus vai te abençoar. Sendo que você, dentro das suas possibilidades, você tem condição de estender a mão e dar uma ajuda para a pessoa, acudir. No versículo 17: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. No 19: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e estremecem. É muito forte esse versículo 19, porque há uma comparação entre os que creem em Deus e o diabo. Há uma comparação aqui entre as pessoas que não, eu acredito no Deus único, acredito no Deus do céu, eu não acredito, né? Que há um Deus só, não. Baal, idolatria, esse negócio de ídolos, pau, pedra, eu não acredito. Tem muita gente que é assim, né? Não, eu não acredito, eu não me ajoelho, eu falo com barro, eu acredito em Deus. E ele está comparando aqueles que acreditam no Deus do céu com o diabo, com os demônios. Versículo 20: queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Tá bom. Isso aqui pra gente, por enquanto, já dá pra gente meditar no outro capítulo, que é Efésios capítulo 2. A gente vai falar bastante de Tiago, mas a gente vai lá para Efésios agora. Efésios capítulo 2. Ele estava falando sobre as obras. A fé sem obras, ela não salva. E aqui o apóstolo Paulo ele também vai falar sobre as obras, sobre a fé e sobre as obras. Ele vai dizer, Tiago fala que a fé sem as obras, ela não é uma fé viva, operante, eficaz, verdadeira. E aqui vai falar que as obras, elas não são suficientes, né? Elas não salvam ninguém, as obras não salvam. A gente pega o versículo 8: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e
isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Louvado seja Deus. As obras não salvam. Se por um lado a fé sem obras não salva, as obras não salvam. A salvação ela vem, e a fé que eu quero falar nessa noite é a fé salvadora. A fé salvadora, porque o que tem de gente, na verdade, 90%, né? Pouquíssimas são as pessoas que dizem assim: não, eu não tenho fé em Deus, não acredito em Deus. Poucas são as pessoas que cometem esse pecado de não acreditar no Deus do céu, que nem o diabo cometeu esse pecado, mas são poucas. A gente encontra, mas são poucas. A maioria fala que tem fé, e a maioria, não, Ave Maria, eu tenho muita fé em Deus, o que as pessoas falam. E hoje, modismo, você entra nas redes sociais, é só o que tem, é pessoas colocando versículo bíblico, e Deus cuida de mim, e Deus me ama, e eu amo a Deus, e falam de fé, e falam de Deus, só que essa fé, ela não é a fé salvadora, e essa fé salvadora é que eu quero falar nessa noite, a fé que salva. Porque essa é importante para o ser humano, essa fé. A fé de que vai acontecer algo bom. Muita gente tem e as coisas até acontecem, porque a pessoa acredita tanto, ela se esforça, ela luta, ela não fica parada, e ela acredita, e ela chama pela fé, e acontece. Tem muita gente que atrai coisas boas, coisas materiais, por causa da fé. Só que a fé que realmente importa para nós cristãos, sinceros, genuínos, que queremos morar com Deus, queremos morar eternamente no céu de glória, é a fé salvadora. Essa para a gente é a que mais importa. Segundo o apóstolo Paulo, a salvação ela vem pela graça, é graça. Isso ele diz, não é dom de vós, é de Deus. Então a graça é Deus alcançando o homem, mas existe um instrumento, um meio, que é o homem chegando até Deus, que é a fé. Deus se achega ao homem por meio da graça, o homem se achega a Deus por meio da fé. E como diz, que também acho interessante falar várias vezes esse versículo, como diz Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé vem por ouvir e ouvir a pregação do Evangelho, ou seja, a fé verdadeira, a que vai nos levar a confiar em Jesus, é a fé que é gerada no coração, quando a gente acolhe e considera as verdades de Deus, a Escritura, a Bíblia Sagrada, as palavras, e elas são pregadas, como diz Isaías, né? Quem pregará? Tem muita gente pregando, tem pessoas pregando. Cabe às pessoas querem ouvir, porque muita gente não quer ouvir. Muita gente não quer ouvir. Tem muita gente que nesse exato momento parou ali na tela do celular um pouco, talvez por curiosidade, talvez para matar a saudade de mim. Já conheci alguns lugares, algumas pessoas, porque tem amizade comigo, porque considero, ou simplesmente deu uma parada aí. Mas sabe por que está atrás da tela do celular? Porque não vai na igreja, não tem disposição para ter compromisso, para ir na igreja, ouvir a pregação do Evangelho, mas está ali atrás do celular uma pessoa espiritualmente preguiçosa. Espiritualmente preguiçosa, naturalmente, pode não ser, a palavra preguiça não cabe para ela, porque é uma pessoa que luta, que batalha, acorda cedo, dorme tarde, faz isso, aquilo, outro. Mas quando se trata das coisas de Deus, de compromisso com Deus, de se aproximar, viver as coisas que aproximam ela de Deus, é uma
preguiçosa, talvez uma pessoa preguiçosa parou atrás da tela do celular e ouvir a pregação do Evangelho. Tem pessoas pregando, tem agora, nesse momento, pessoas que estão aqui paradas, ouvindo a pregação do Evangelho, mas também tem pessoas que atrás da tela do celular, que sim, tem compromisso com Deus. Ela foi para a igreja de manhã e agora ela parou para ouvir a pregação do Evangelho. Inclusive eu tenho amigos que eu sei que fazem isso. Ou por uma razão muito forte, não foi na igreja hoje, mas parou agora para ouvir a pregação do Evangelho. Parou não apenas para ser ouvinte, mas para prestar atenção, para acolher no coração, para meditar sobre, para comparar se é ou se não é, de acordo com a palavra de Deus, com o que está escrito na Bíblia, para considerar aquilo que ouve e para se espelhar na palavra, para se olhar pela palavra. Tem pessoas que realmente estão ouvindo, e é esse ouvir as verdades de Deus é que a gente começa a entender essas verdades de Deus, que a palavra de Deus é Jesus, né? E aí você entende que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando essa palavra entra no coração, então Jesus morreu a nossa morte, tudo isso vai fazer você querer, essas palavras vão querer fazer você conhecer Jesus. E quando você conhece Jesus, não esquece que já foi falado aqui, graça é a causa. Por que a salvação? Graça é a causa, o instrumento, o meio é a fé. Deus alcançando o homem através da graça, o homem chegando até Deus através da fé. E a pessoa começa a andar com Jesus pela palavra. Quando a Bíblia fala que Enoque andou com Deus, e quando fala sobre alguém que andava com Deus, não andou com Deus lado a lado, aquela figura tocável, mas está falando sobre pessoas que tiveram consideração sobre os preceitos, princípios, diretrizes de Deus, tal consideração que se deixavam guiar, cuidar, confiavam plenamente nesse Deus. É sobre isso que a pessoa começa a andar com Jesus, a andar pelo conhecimento. Ela começa a meditar, a ler, a ouvir, e as palavras vão penetrando no coração dela, vai iluminando os olhos do coração, e esse iluminar os olhos do coração vai chegar ao ponto em que a pessoa ela vai chegar a uma conclusão, e essa conclusão todo mundo tem que chegar, ela é muito importante. A pessoa vai chegar a uma conclusão: estou perdido. E quando ela entender, estou perdido, não tem jeito para mim, eu estou perdido, ela vai chorar, porque a conversão, ela vem pelo arrependimento, pelo reconhecer os pecados. Se ainda não aconteceu isso com você, ainda não houve conversão, se você ainda não chegou a essa conclusão, eu estou perdido, ainda não houve uma conversão. Se ainda não chorou pelos teus pecados, ainda não houve uma conversão. E tem muita gente, irmãos, que na verdade não está chorando pelos seus pecados, pelo contrário, né? Ainda vive no pecado. E fala de Deus que é bonito, hein? Fala de Deus que é uma beleza. Tem filosofias que são até parecidas com o que está escrito, emocionante, mas está lá na luxúria, está lá na pornografia, está lá nos seus pecados, mas fala de Deus que é uma beleza. Mas essas pessoas que ainda não chegaram nesse ponto de dizer eu estou perdido, não há conversão ainda para elas. É como um viciado. Quando uma pessoa ela está dominada pelo vício e ela começa a causar tristeza,
angústia, aflição, as pessoas que convivem com ela, e as pessoas que convivem com ela, por exemplo, tá? A bebida, e começa a ter prejuízos, e começa a destruir a paz, a harmonia do lar por causa do vício. É um exemplo, a bebida. Por causa da bebida, e as pessoas estão ao redor, a família começa a buscar ajuda, aí leva alguém lá na casa para conversar com a pessoa. A gente senta, deixa eu te dar um exemplo como se fosse eu. Me leva, eu sento com a pessoa, procuro conversar com ela, aí sabe o que ela fala para mim? Ela diz assim: não, na hora que eu quiser parar, eu paro. Não é assim como eles estão falando, não. Eu bebo porque às vezes eu bebo assim que eu quero brincar um pouco, mas não estou viciado, não. E na hora que eu quiser parar, se eu quiser parar amanhã mesmo, eu paro. Irmãos, eu saio dali, e quando a família que me levou até aquela casa perguntar: e aí, qual foi o resultado? Eu vou dizer assim: não posso fazer nada. Posso, eu sinto muito, mas eu não posso fazer nada. A pessoa não reconhece. Ela não reconhece que ela precisa se libertar. Ela não reconhece que ela precisa de libertação. Eu não posso fazer nada. Aí, depois de algum tempo, isso é para você poder entender, tá? Tentando explicar, deixando mais fácil de entender. Depois de algum tempo, por causa da bebida, a pessoa perdeu o casamento. E olha que isso é comum. Eita, mas como tem gente, né, que o casamento vai por água abaixo por causa da bebida, perde o emprego por causa da bebida, perde que é pior, né? Perde o respeito dos vizinhos, dos filhos, da família, da parentela, perde o respeito por causa da bebida. Começa a ter essas perdas, e quando ela chega no fundo do poço, digamos que há algum tempo essa pessoa ela chega para mim e diz assim: olha, porque ela perdeu tudo. E aí ela diz assim: eu estou precisando de ajuda, porque eu preciso me libertar dessa bebida. Esse vício está me matando. A família talvez diga assim: mas agora não tem mais jeito. Não, agora tem jeito, porque agora ele reconhece que ele precisa se libertar desse vício maldito. Agora sim, agora tem jeito. Tem que chegar a esse ponto de eu estou perdido. Não, peraí, a minha vida está errada. Vida de pecado. Eu preciso de um Salvador. Preciso de um Salvador, estou perdido. Quando chega nesse ponto, a pessoa ela vai chorar, ela vai entrar no estado de arrependimento, com lágrimas. Ela vai chorar pelos pecados dela. Isso que eu estou falando, irmãos, é a realidade. Eu tenho certeza que você que é cristão sincero, que está me ouvindo falar, e você realmente viveu a conversão, você já viveu isso que eu estou falando. Você já chorou pelos seus pecados, chorou, colocou até a cara no pó: me perdoa, me transforma, me muda. Trabalha no teu coração, tira de dentro de mim o pecado, tira de dentro de mim a inveja, tira de dentro de mim o desejo pelo pecado, tira a mentira, tira o engano. Pai, me lava, me transforma, eu quero ser transformado. Você é cristão verdadeiro, você já passou por isso que eu estou falando, tá? Você ainda não passou, você ainda não é um cristão transformado. E aí a pessoa, ela chega nesse momento de, com lágrimas, ela reconhecer que ela precisa de um Salvador. E aí ela entende: não, mas tem um meio, tem uma forma de me salvar. Deus, Ele enviou o seu Filho para morrer no meu lugar. Eu estou perdido, condenado ao fogo do inferno, condenado à segunda morte. Não, mas há uma salvação para mim. E a salvação que tem para mim é Jesus Cristo. Quando a pessoa chega nesse ponto, ela vai aceitar Jesus. Aceitar Jesus. Quando ela aceita Jesus, ela começa a andar com Jesus. E andando com Jesus que eu falo, irmãos, é conhecendo, é
é uma experiência pessoal, direta, íntima, através da palavra. Ela vai conhecer a verdade de Deus. E quanto mais ela conhece, mais ela vai perceber os seus erros e procurar se alinhar, procurar ver aquilo que ela precisa mudar. Jesus, ele morreu no nosso lugar. E se eu perguntasse para algumas pessoas, com quem você se identifica? Com o ladrão da direita, com o ladrão da esquerda? Ali do lado de Jesus. Irmãos, na verdade, eu acredito que quem melhor representa todos, eu me sinto bem representada pelo ladrão da direita, eu me sinto representada pelo ladrão da esquerda. Eu acredito que representa muito bem todos Barrabás. O que se sabe dele é que ele era um rebelde. Há quem diga que ele fazia parte dos zelotes. Isso aí não está escrito, mas que ele era um rebelde, um bandido rebelde. Irmãos, a gente vivia no mundo das trevas, da mentira, do engano, fazendo uma série de coisas erradas. E aí a Bíblia também fala que ele era homicida, por causa, o que se entende é que ele era um perturbador da ordem, se levantava contra as autoridades, e num desses motins houve um assassinato. Ele era um homicida. É o que a gente sabe dele. Condenado. O que tem para ele? Não tem. Tem como aliviar a pena dele, trazer o que existia naquela época. Não tem, principalmente rebelde contra o governo, contra Roma. Não tem como aliviar. Para ele não tem anistia, não tem alívio de pena, não tem nada. Está condenado, acabou. Eu pergunto para você, e você não me responde com palavras, mas aí no teu coração, você que está na igreja, você que está ouvindo pelo celular, eu pergunto para você, quando ele foi preso por ser perturbador da ordem, rebelde e assassino, qual a esperança que Barrabás tinha? Qual era a esperança que ele tinha no coração de que ele ainda ia ser livre? Eu posso garantir para você que nenhuma certeza que ele tinha que ele seria morto. Mas de forma espantosa, e de repente, inacreditavelmente, ele está livre. Por quê? Porque um homem chamado Jesus o Cristo correu no lugar dele. De repente ele está livre. Rapaz, está aqui. Porque um homem chamado Jesus o Cristo morreu no meu lugar. Vai ser conosco. Depois, a gente não faz ideia do que Barrabás fez com a liberdade dele. Mas o que você vai fazer com a tua liberdade? Porque a partir do momento que você aceita Jesus Cristo, esse sacrifício, essa morte que Jesus ele viveu, essa morte, ela representa a nossa libertação, representa a nossa segunda morte. Nós estamos livres. O que você vai fazer com essa liberdade? Porque tem muita gente que depois que aceitou Jesus e que viveu essa liberdade, voltou para a preguiça, voltou para a frieza espiritual. Mas o que você vai fazer com essa liberdade? Nós não somos salvos pelas obras, mas como a gente acabou de ler em Efésios capítulo 2, nós somos salvos para as boas obras. Fomos, como diz o apóstolo Paulo, criados em Cristo
porque as boas obras, elas não vão, nós não vamos praticar boas obras para sermos salvos. E embora eu sei que tem pessoas que fazem isso, ainda há pessoas que são nécias, tolas, não têm conhecimento da verdade e estão aí fazendo bem e acham. Me veio até alguém agora na memória. Mas eu faço tanta coisa boa. Me veio alguém, não sei se alguém vai, porque eu não vou dizer o nome, não sei se alguém vai lembrar. Se pelas coisas que eu faço, pelo bem que eu faço, não é entrevista que essa pessoa deu, famosa, pelo bem que eu faço, pela pessoa boa, maravilhosa que eu sou, se eu não for salvo, eu nem quero. Nem faço questão, se é para viver, essa pessoa disse, se é para viver junto com Marco Feliciano, ela disse não para o outro, com Silas Malafaia no mesmo lugar, eu prefiro nem ir. Quem perde não sou eu, desse jeito, quem perde não sou eu, quem perde é o céu. Alguém sabe o que eu vou falar? 1, 2, 3 pessoas sabem o que eu vou falar. Desse jeitinho. Quem perde é Jesus. Quando eu me salvar uma pessoa tão maravilhosa como eu, as obras, entende? Você vê, essa pessoa falou, mas o que ela falou publicamente numa entrevista, tem gente que não dá entrevista, mas está aí, achando que por ela ser uma pessoa maravilhosa, ela vai ser salva. E a pessoa pode ser boa, fazer coisas boas, pode fazer o bem, pode ser besta, né? Porque tem gente que já passou do bom, já é besta, e faz tudo para todo mundo, dá para todo, né? Dá o que ela tem para todo mundo, ela dá o último que ela tem, ela estende a mão e ela acha que vai ser salva. As obras não salvam, as obras são características dos salvos. Fomos criados em Cristo para as boas obras. Depois de criados em Cristo, as boas obras fazem parte do cristão transformado, do cristão genuíno. Tem que acreditar, depois desse processo, caminhando com Cristo, vai se aumentando, né? Vai se fortificando uma confiança tão grande em Jesus, uma confiança. E esse confiar que eu quero falar sobre ele agora. Para você poder entender, eu vou contar uma história. Tinha um malabarista que ele era top demais. Ele era o cara. E tinha pessoa que sempre estava com ele, que ajudava ele. Era como se fosse um empresário dele. E ele era o cara. Ele treinou. E a pessoa que estava com ele, que ajudava ele, treinava ele, tinha muita confiança nele. Colocou um ferro de aço de um prédio para o outro, chamou, fez lá a plateia, uma multidão, e para ver ele passar com a vara, se equilibrando pelo ferro de aço, sem proteção. E a multidão foi para assistir o espetáculo. E ele pegou lá a vara e de um prédio para o outro, tranquilamente, com a vara, ele foi se equilibrando, o ferro de aço passou, chegou do outro lado. E a pessoa que estava lá embaixo, que já estava tudo combinado com ele, já tinham treinado, já tinham ensaiado, já a pessoa que estava lá embaixo, levava o povo a aplaudir, e aí a loucura, vocês estão vendo, aí todo mundo batia palma, realmente, está vendo? Agora, eu pergunto para vocês acreditam que ele pode voltar, mas dessa vez com um carro de mão? Todo mundo, né? Olha, isso é muito perigoso, não faz isso aí. Vocês acreditam? Não faz isso, pois ele vai voltar. Ele
que vai voltar com o carro de mão agora. E o pessoal gritando: rapaz, não faz isso, rapaz, olha a tua vida, rapaz, você vai morrer, eu não quero ver. Ficou aquela coisa toda, irmãos, aquele orgulho, o pessoal com a aflição e o coração na mão. Aí ele vem com o carro de mão, um carro de aço, se equilibrando. Que aflição, alguns olhavam, ele estava fazendo assim, quase caía. Chegou do outro lado. Quando ele chegou do outro lado, aí ele virou um ídolo. O pessoal começou a gritar, bater palma, aê, aê. Começaram a falar, se tornou um ídolo. Aí começaram a admirar, se tornou um ídolo. Essa palavra é muito forte, porque tem tudo a ver com o que eu quero te falar agora. Porque é isso que Jesus é para muitos, é um ídolo. Como disse uma outra famosa, Jesus é um cara legal. Para muito, na verdade, para a maioria. Talvez para você que está me ouvindo atrás de tela do celular, Jesus é só um ídolo para você. Admiração, Jesus é muito legal, Jesus é um ídolo. Jesus é bom. Mas, porém, quando ele chegou do outro lado, a história não terminou. Quando ele chegou do outro lado, com o carro de mão, que ele foi emocionado, se tornou um ídolo. Aí o companheiro dele disse assim: agora, acabou não, pessoal, calma, peraí, acabou não. Agora, vocês acreditam que ele pode passar por cima do carro de aço, com o carro de mão, levando uma pessoa? Eu não duvido de mais nada. Eu acredito. Não, gente, vocês viram lá, não, eu acredito. Pois tá bom. A maioria acreditou. Pois está certo. Levanta a mão aí. Quem é a pessoa que vem? Quem é que vai deitar o carro de mão? Levanta. Ninguém. Ninguém levantou a mão. Ele era um ídolo. Para muitos, Jesus é um ídolo. O significado da história: tem muita gente que confia em Jesus. Não, eu confio em Jesus, eu confio. Não, eu acredito em Jesus. Eu confio muito. É igual uma malabarista. Jesus é um ídolo. É como se as pessoas dissessem para aquele malabarista: eu confio em você, mas não me confio a você. É o que as pessoas fazem hoje em dia. Não confio em Jesus, mas não me confio a Ele. Entregar a vida e confiar plenamente em Jesus, e seja o que Ele quiser, e abrir mão de tudo e se entregar para Ele, renunciar a tudo para viver os propósitos de Deus. Por quê? Porque se confio a ponto de dar a minha vida. E aí? Mas e aí? Que nem Abraão e Isaac. Não é só para você poder entender que as pessoas: eu confio em você, mas não me confio em você. Mas Jesus não é malabarista. E se morrer? Parafraseando, comparando com o malabarista, mas e se morrer? A diferença é que o cristão que nasceu de novo, o cristão que conhece intimamente Jesus, ele sabe, ele tem uma confiança tão grande, tão profunda, tão firmada em Deus, que ele sabe que se ele morrer, Deus é poderoso para ressuscitar ele no último dia. Abraão, Isaac: vou matar meu filho, porque eu sei que Deus pode ressuscitar. Isaac foi, se entregou, porque ele acreditava no Deus que ressuscita. E é uma fé tão grande, irmãos, que para você poder entender, é a fé dos mártires. E se morrer? E se morrer? Há tantas pessoas que por causa dessa fé morreram queimadas, vivas, queimadas em fogueira. Tanta gente que por causa dessa fé morreram dilaceradas pelos leões. Tanta gente que por causa dessa fé morreram da pior forma, morreram numa cruz, morreram como Pedro, na cruz.
embaixo, se morrer. A fé é tão grande, é tão firme, que a única coisa que importa é que a minha vida, é que a nossa vida está nas mãos de Deus, está nas mãos de Jesus. Como diz a Bíblia, a fé vem por ouvir e ouvir a verdade de Deus. Essa disposição de estar sempre ouvindo a pregação do Evangelho, levando em consideração, acolhendo no coração, para cada dia ser transformado por Deus, para cada dia viver uma entrega, uma experiência pessoal, direta. Não é ninguém falando, não, porque fulano tem testemunho, porque ciclano, porque o pastor, porque... Não, eu conheço pessoalmente, diretamente. Eu ando com Ele, Ele está comigo, Ele me ama. E não é aquilo que eu faço. A causa, de acordo com a Bíblia, a causa pela qual Deus me ama é, como diz a Bíblia, pelo fato de ter Cristo morrido no meu lugar. A Bíblia diz que Deus nos ama porque Cristo morreu no nosso lugar. Deus me ama e não há nada que eu possa fazer para Ele deixar de me amar ou me amar mais. Eu sei que Ele está comigo. E essa intimidade, essa vida pessoal, de caminhar, de viver essa intimidade com Deus, vai gerando dentro de nós a fé, a confiança de colocar a nossa vida nas mãos de Jesus para ter essa é a fé que salva. Essa é a fé que salva. É viver Cristo, é viver a verdade de Deus, é viver a palavra de Deus, é renunciar por amor de Jesus, é se entregar a ponto de viver Cristo e se morrer é para a glória de Deus. E a única coisa que importa é que eu sei que aquele que fez tantas e tantas e tantas promessas, eu vou enviar o Filho para salvar a humanidade, eu vou enviar o Espírito Santo, e todas as promessas que Ele fez, Ele cumpriu. A promessa de nos ressuscitar e nos fazer viver eternamente com Ele, essa também vai cumprir. Louvado seja Deus. Amém, Jesus? Se coloque de pé, vamos fazer uma oração. Se você ainda não se converteu, é hoje, em nome de Jesus. Então, você que está aqui na igreja, como você que está acompanhando através da tela do celular, eu sinceramente espero que Deus ele fale contigo. Eu sou humano, mas o Espírito Santo, Ele vai continuar falando no teu coração. Feche os teus olhos, no nome de Jesus. Feche os olhos. Louvado seja Deus. Pai, e nós abrimos o nosso coração. Te quero, Jesus. Te quero. Já sei como o Senhor me salva. Como o Senhor, porque como diz a Bíblia, por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu mando? Tem muita gente que chama Jesus de Senhor, mas Jesus manda você honrar tua mulher. Chama Jesus de Senhor, Jesus manda você amar e se submeter ao teu marido, a missão do teu marido. Jesus, você fala Senhor, Deus é meu Senhor, Ele manda você abandonar esse relacionamento que não é da vontade de Deus. Você mandar esse homem embora para a casa dele, cuidar da família dele.